Fala, torcedor tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, o canal Vence o Fluminense. Se você ainda não é inscrito, ó, esse é o momento, essa hora. Botãozinho vermelho vai aparecer aí embaixo para você. Se inscreve no canal, deixa seu like é importante demais para o nosso trabalho e também para o crescimento do canal. Tô fechado com a tropa do Flu e vou contar tudo sobre o Fluminense, informações, Fred está fora da partida, vou contar tudinho aqui para você ficar atualizado. Vou falar também sobre tudo que vai acontecer no jogo entre Fluminense e Corinthians para você ficar bem informado e saber quais são as principais escalações, né, das duas equipes para o confronto que acontece nesta quarta-feira às 9 horas da noite na Arena Neoquímica, o campo do Corinthians. Então você vai saber de tudo neste vídeo. Fica até o final, a vinheta vai rodar, é o tempo de você deixar o seu like aí. Eu conto muito com o seu apoio aí, com o seu like. É importante demais aqui para a gente dar continuidade e prosseguimento com o nosso canal. Tamo junto, deixa seu like aí, saudações tricolores, vamos que já eu chego contando todos os detalhes sobre Fluminense e Corinthians só pra vocês. O jogador Fred está de fora da partida entre Fluminense e Corinthians nesta quarta-feira, 9 horas da noite. Por quê? Fred, no último jogo com o Atlético Goianiense, já vinha reclamando de dores no pé, deve ter ido para o sacrifício, né? Jogou aí junto com a equipe do Fluminense e acabou, então, agora nos próximos treinamentos, no treinamento de terça-feira e de segunda-feira, em que aconteceu no CT Carlos Castilho, o jogador acabou sofrendo uma fissura no dedo do pé esquerdo. Ou seja, pertinho ali do dedo mindinho, né? Na verdade, no dedo mindinho esquerdo, a pontinha, o falange distal do quinto dedo do pé. Ou seja, a pontinha do dedo mindinho acabou tirando o Fred por tempo indeterminado, né? O Fluminense não divulgou qual é o período que o atleta vai ficar aí se recuperando dessa lesão, mas a tendência aí é que o Fluminense não divulgue também mais o prazo dos jogadores, até porque já teve um problema anterior com questão de tempo e tudo mais do jogador retornar ao time. Fred então vai se tratar. Para o lugar dele tinham várias opções, tinha o Bobadilla, o John Kennedy, Abel Hernandes, entre outras opções, e o técnico Marcão aí, pelo que aprontou nos treinamentos, deve comandar o time com o Bobadilla como titular no lugar do Fred. Ele que já vinha sendo aproveitado em outras oportunidades. Bobadilla veio se destacando, né? Veio mostrando o seu valor dentro de campo e acabou ultrapassando, né, a vaga de Abel Hernandes, que na época da Libertadores acabou sendo o segundo jogador ali à disposição do técnico Roger na época. Ou seja, o Abel Hernandes conseguiu ultrapassar... O Bobadilla conseguiu ultrapassar o Abel Hernandes na ocasião e agora é peça de reposição ali, né? A peça-chave, a principal jogador no banco de reservas para entrar imediatamente caso o Fred saia de alguma das partidas, dependendo de como tiver o andamento do jogo. O clube não deu nenhuma previsão de retorno, como eu disse, mas o atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e agora pretende manter, né, essa sequência aí do tratamento para voltar o quanto antes para ajudar a equipe tricolor. Casares, que não havia participado da relação do jogo anterior, né? Ele até estava lá no nome na lista, só que o Fluminense depois se desculpou, disse que colocou o nome do jogador errado e quem acabou sendo relacionado foi o Gustavo Apes. Ele que também viajou com o elenco num vídeo que apareceu no Instagram do Fluminense. Ele estava lá brincando com o Bobadilla, também embarcou para São Paulo para essa partida aí decisiva para o Fluminense. Fluminense que perdeu aí pontos preciosos em casa contra a equipe do Fortaleza, foi derrotado e agora com o Atlético Goianiense acabou empatando, ou seja, deixou muitos pontos para trás, precisa vencer fora de casa, vai ter uma sequência muito complicada. Nesta quarta, dia 13/10, enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians, depois pega no dia 17 de outubro o Atlético Paranaense lá em Curitiba, aí dia 23 de outubro já tem um clássico com o Flamengo no Maracanã, o mando é do Fluminense, porém o jogo é no Rio de Janeiro, o Flamengo também é daqui do Rio de Janeiro, acaba sendo um jogo também bem complicado porque o Flamengo é o vice-líder da competição. No dia 27/10 é aquele jogo adiado contra o Santos, jogo que era da 23ª rodada.
Fluminense vai precisar vencer na Vila Belmiro a equipe santista para conseguir então aí não se distanciar tanto da tabela ali de classificação para a zona de Libertadores, né? Que seria o G6, G4, por ali. Então é muito importante essa sequência do Fluminense. E fechando o mês de outubro, no dia 31/10, né? O Dia das Bruxas, o famoso Dia das Bruxas, dia 31/10, fechando outubro, o Fluminense enfrenta o Ceará também fora de casa, um jogo muito complicado. Ou seja, 5 jogos, 5 pedreiras. O Fluminense precisa aí conseguir pontos preciosos nesses próximos 5 jogos para não se distanciar ali do meio da tabela para cima e a situação não complicar, porque o Fluminense precisa muito vencer esses próximos jogos. Agora vamos falar sobre Fluminense e Corinthians. O Fluminense está na 9ª colocação com 33 pontos. O Corinthians está em 6º com 37 pontos. Apenas 4 pontos diferenciam isso tudo, né? Essa turbulência aí que eu falei dos 5 jogos que o Flu precisa vencer. Porém, 4 pontinhos acabam separando as duas equipes. Fluminense, então, finalizou a preparação ontem, né? Na terça-feira, e aí embarcou para São Paulo para o duelo contra o Corinthians na Neoquímica Arena às 9 horas da noite, nesta quarta-feira. Como eu disse, o Fred está fora, o Marcão optou por Bobadilha, deve começar jogando o principal time do Fluminense, né? O provável time do Fluminense para entrar em campo nesta noite, com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino e o substituto de Lucas Claro, que está suspenso porque recebeu o 3º cartão amarelo contra o Atlético Goianiense. É o David Braz, né? Pelo que o Marcão veio apresentando nos treinamentos, mas também provavelmente terá o Manuel à disposição. Danilo Barcelos segue mantido na lateral esquerda. O Egídio, como a gente já havia falado, né? Não deve permanecer no Fluminense em 2022. Aconteceu aí nos bastidores que o Egídio já sabe que ele não vai permanecer e parece que ele tem feito o corpo mole aí nos treinamentos. Então, o Fluminense deixa ele de lado, ele provavelmente nem vai mais ser relacionado. O Fluminense já está relacionando direto aí nos jogos que passaram o Danilo Barcelos como titular e o Marlon no banco de reservas. O Lucas Claro, então, substituto é o David Braz. Vamos começar de novo a escalação para ficar mais organizado. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino e David Braz, Danilo Barcelos, André, Iago Felipe e Nonato. No ataque, Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilha. Esse deve ser o provável Fluminense para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena hoje às 9 horas da noite. Um jogo importantíssimo. O técnico Silvinho também terá aí força máxima com o Corinthians, né? Silvinho terá força máxima aí para a equipe do Corinthians. Ele que não contou com o Renato Augusto nem com o Juliano no último treinamento. Eles que ficaram de fora por conta de um controle de trabalho de carga, né? Eles estavam fazendo ali um trabalho e aí provavelmente a carga de horas excedidas aí durante os jogos, treinamentos, acabou que os dois foram poupados do treinamento, mas não preocupam, devem jogar. O William voltou, né, a treinar junto com a equipe, deve reforçar o time, deve ficar à disposição. Ele que havia sentido um desconforto muscular, provavelmente vai estar à disposição do Silvinho e talvez comece até jogando. O provável time do Corinthians para enfrentar o Fluminense essa noite começa com Cássio no gol, Fagner, João Vitor e Gil, Fábio Santos na esquerda, Cantígio, Renato Augusto, Juliano e o William formam o meio de campo, o Gabriel Pereira e o Roger Guedes no ataque, ou seja, um time muito qualificado. O treino do Corinthians de ontem, que foi encerrada a preparação, teve um trabalho de posse de bola em campo reduzido e também rolou um coletivo também no campo reduzido, ou seja, o Corinthians treinou muitos passes ali em campo reduzido para tentar dar mais velocidade e conseguir sair ali dos apertos da marcação do Fluminense. Então essas foram as informações do jogo, espero que tenham gostado, deixa seu like aí que é muito importante para o meu trabalho e também para dar continuidade, né, motivação. Eu sei que é muito difícil, você que ainda não tem um canal ou você que não conhece um canal, é muito complicado a gente estar aqui o tempo todo gravando vídeo de sequência e tudo mais, apurando notícia, vendo o que é verdadeiro, o que é fake, rola muita coisa, então conto com você, tá? Conto com a sua audiência, obrigado pelo seu carinho também. No próximo vídeo a gente conta também como foi esse jogo, esse jogão, na verdade, que o Fluminense precisa vencer e com certeza meu placar vai ser aí 2-1 Fluminense na Neoquímica Arena. Tamo junto, saudações tricolores, voltem sempre aí no canal.